Bom dia, pessoal. Bom dia, GP. Beleza? Tudo bem? 15 para 6 da manhã aqui em Moscou. Tá friozinho, amanhecendo, quinta-feira. E conforme prometido, vamos falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio da França. Paul Ricard, vou contar uma historinha que eu já contei no blog, por escrito em algum texto aí do passado. Talvez até tenha contado quando, em algum Bom Dia GP, eu não tenho certeza, mas enfim, não importa, nem sei se todo mundo viu. É a história da minha primeira cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil, 1989, e foi justamente em Paul Ricard. Eu fui para a Europa pela primeira vez na vida, eu tinha 24 para 25 anos, e fui com a minha namorada, né, na ocasião, que foi a minha primeira mulher, a Thaís, e a gente fez um mochilão tal. E eu aproveitei era começo das minhas férias, aproveitei os primeiros dias para cobrir uma corrida fora do Brasil, essa corrida, o Grande Prêmio da França, lá em Paul Ricard. A gente estava na Folha começando a cobrir as corridas em loco, com atraso, porque os outros jornais os outros três grandes tinham correspondentes especializados nisso e dedicados exclusivamente a isso já na Europa, já desde o ano anterior. E a Folha chegou um pouco atrasada nisso. Eu fui fazer essa primeira corrida em 89 e completamente sem experiência de nada, não tinha internet para reservar hotel, para, enfim, consultar mapas, era tudo no papel. E fomos na cara e na coragem. Cheguei em Madrid, um voo da Lanchile, pegamos um trem para Cerbère, que ficava na fronteira entre a Espanha e a França, até chegar em Marselha, que eu sabia que era perto de Paul Ricard. Um perrengue para arrumar hotel, enfim, aquela coisa toda. Mas chegamos no autódromo, cheguei no autódromo de Le Castellet, e eu trabalhava na ocasião, não tinha computador, eu trabalhava com Telex, que é uma máquina, vocês imaginem um teclado enorme, um computador, com um endereço telegráfico. Você conectava com a redação lá em São Paulo e mandava os textos. No caso desse Telex de Paul Ricard, era uma máquina até moderna para a época, porque a gente escrevia, em vez de gravar o texto numa fita perfurável, que você entregava para o operador passar, a gente gravava em disquete e flop disk ainda, que eram os disquetes maiores, né? Não eram os disquetes da segunda geração pequenininhos, que tinha uma capacidade muito pequena de armazenamento, mas para texto não tinha muito problema. E o cara me ensinou a escrever a matéria, gravar no disquete e tudo mais, né, na sala de imprensa. E eu estava lá, fazendo o meu trabalho, sentado ao lado de um jornalista grande, enorme, cabelos brancos muito compridos, que falava português, um português... eu não o conhecia, e ele falava português, porque todo mundo conhecia todo mundo, e eu ali, primeira corrida, não conhecia ninguém e tal, e eu achei que ele era brasileiro. Fui saber depois que ele era, na verdade, não era nem português, ele era de Angola, o Arthur Ferreira, né? Mas que, por ter convivido com muito tempo com brasileiros, ele conversava com a gente sem o característico sotaque de Portugal. E o Arthur, ele era fotógrafo também, um grande fotógrafo, e fazia textos para a imprensa portuguesa, escrevia e fotografava. E ele estava na máquina de telex vizinha minha, do lado da minha, né? Escrevendo furiosamente. Eu escrevi bastante, tal, gravei, e aí num determinado momento ele se embananou para gravar o texto dele no disquete. Ele tinha escrito tudo já, enormes textos. Naquela época se escrevia muito mais do que hoje para a imprensa escrita, e tudo na correria, horário de fechamento, aquela coisa toda. Aí o Arthur começou a chamar o operador em francês, né? Como é que faz aqui para gravar? Tá dando erro, não sei o quê, papapá. E eu, querendo ser gentil, porque eu tinha aprendido a mexer naquela máquina, eu falei assim, não, olha, eu não sabia o nome dele. Falei assim, é só apertar esse botão aqui. E apertei. Puf! No que eu apertei o botão, desapareceu tudo que ele tinha escrito da pequena telinha, aquelas telinhas de fósforo ainda, né? Telinha com as letrinhas verdes. Ele perdeu tudo que ele tinha escrito, o normal era ele quebrar o meu pescoço e me atirar no meio da pista, né?
porque eu simplesmente joguei fora tudo que ele tinha feito naquele dia de trabalho, sem querer, obviamente. Mas ele, com uma presença de espírito tão grande, ele falou: puta que pariu, perdi tudo. E começou imediatamente a escrever tudo de novo. Quer dizer, a urgência era tão grande de mandar as matérias, de terminar os textos, né, que ele não teve tempo sequer de brigar comigo pela burrice que eu fiz ao jogar fora tudo que ele escreveu. E aí, depois de alguns minutos, ele conseguiu terminar tudo, conseguiu mandar, despachar e tal, e aí que ele veio falar comigo. E eu não sabia onde enfiar a cara, pedindo desculpas de todas as maneiras possíveis e sem sequer saber que o Arthur era um jornalista português. Eu achava, como eu não conhecia todo mundo que fazia Fórmula 1 para os jornais brasileiros, porque a maioria morava no exterior, eu achava que ele era o correspondente do jornal O Globo. Eu achava que ele era o Milton Coelho da Graça, que eu vim a conhecer depois, grande Milton Coelho da Graça, que durante muitos anos cobriu Fórmula 1 para o jornal O Globo. E ficamos muito amigos, né? Eu e o Arthur, durante muitos anos. A gente dividiu sala de imprensa, dividiu entrevistas coletivas, dividiu notícias, informações e tal, porque ele, como ele fotografava também, muitas vezes ele chegava na sala de imprensa e precisava saber o que tinha acontecido exatamente na corrida. Muitas vezes você não sabe, só fotografando. E a gente ajudava muito o Arthur e tal, mas era um grande, excepcional jornalista de um texto maravilhoso e muito talentoso também para fotografar. Grande Arthur Ferreira, foi a minha primeira grande gafe como jornalista cobrindo Fórmula 1 no exterior. Mas a gente aprende rápido, né? No segundo, terceiro dia já estava muito próximo dele e tal, e começando a fazer as amizades que eu carreguei durante tantos e tantos anos, décadas, né? Essa minha trajetória cobrindo corridas de Fórmula 1. Grande Arthur, né? Espero que o texto que ele tenha feito depois tenha ficado melhor do que o primeiro, mas coitado, gente, era muita coisa, era muita coisa. Ele tinha todos os motivos do mundo para me esgoelar e não o fez. Grande figura mesmo. É isso, Paul Ricard está de volta à Fórmula 1 nesse final de semana. A partir de amanhã, sexta, a gente já tem os primeiros treinos. Há sempre uma grande expectativa para saber como é que vai ser isso nessa pista nova. Eu adoro pista nova, ainda mais sendo uma pista assim, que já tem uma história, e é na Europa, na França, um país que ficou 10 anos sem Fórmula 1, que é um absurdo, né? Um grande absurdo. Um país tão importante, um país que tem a Renault, um país que teve Prost, um país que tem hoje o maior contingente de pilotos na Fórmula 1, né? Tem Grosjean, tem Ocon, tem o Gasly, né? É o maior número de pilotos do mesmo país hoje, é a França, por incrível que pareça. A França que ficou bastante tempo sem ter ninguém, inclusive. E que tem uma tradição enorme, né? Eu tenho um carinho muito grande pelas corridas todas que eu fiz na França. Essa de Paul Ricard, sem dúvida, porque foi a primeira. E depois todos os anos de Magny-Cours, né? Desde 91, quando a Fórmula 1 foi para lá. Em 90 foi Paul Ricard ainda, 91 a corrida foi para Magny-Cours, que é uma cidade minúscula, né? No centro, no coração da França, no Vale do Loire, mas um lugar pelo qual eu tenho muito, muito, muito carinho daqueles primeiros anos de cobertura de Fórmula 1. Depois a gente pode falar sobre isso também aqui no nosso GP às 10. Que seja um grande final de semana. É claro que vai dividir as atenções da Fórmula 1 com a Copa do Mundo, inclusive porque tem jogo da França hoje, né? Hoje tem jogo da França. E então a França está um pouco dividida, né? Claro, assistindo Copa do Mundo e feliz com a volta da Fórmula 1, e que seja um grande espetáculo, né? Favoritos? Esse campeonato está tão estranho, né? Depende um pouco do clima, geralmente faz calor nessa região, é uma região próxima do Mediterrâneo. E nós estamos em junho, já começando o verão. Aliás, o verão começa hoje, né? E é possível que seja um fim de semana de bastante calor, como foi naquele distante ano de 1989. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã com mais um GP às 10. Valeu, que agora eu vou dormir.